A Mami viu os dois, o Maehara e a Asanagi, caminhando juntos nas ruas à noite e seguiu até a casa do Maehara para confirmar se a Umi estava mesmo na casa dele. A Umi achou que era a mãe do Maehara, que chegou mais cedo do trabalho que nem da outra vez que aconteceu, quando pegou os dois no flagra, dormindo juntinhos na cama. Mas o Maki confirma para ela que hoje ela não voltaria mais cedo por causa do seu trabalho. E quando o Maki atende e abre a porta, fica chocado ao ver de repente a Mami na sua porta de casa. A amiga da Umi, assustada ainda, depois de alguns instantes, cria coragem para contar toda a verdade para a Mami, que a Umi e ele estavam saindo já faz algum tempo. Hoje convidou a Umi até a sua casa para ajudar nos preparativos para o festival. A Mami responde que já tinha notado isso antes. Ultimamente a Umi tá mais distante e falava que precisava resolver alguns assuntos toda sexta-feira. E naquele dia, quando ela e a Umi deu uma passada na casa do Maehara, percebeu que quando ele pegou o café para a Umi, veio com leite e sem açúcar. Provavelmente do jeito que a Umi gostava. A Asanagi conta que começaram a ficar mais próximos por conta dos seus hobbies em comuns. Os dois gostam de filmes B e como causariam rumores se mantiverem contato na escola, Maehara pediu para manter isso em segredo. Sabendo da situação, a mãe pergunta pra Umi por que não contou pra ela. Ela iria manter isso em segredo, bem guardado. A Umi sabe que a sua melhor amiga não iria contar pra ninguém, que sabe guardar segredo, mas fala na cara dela que não iria contar, especialmente pra ela. Agradecendo pelo convite de hoje, saindo depois da casa do Maehara, deixando a sua amiga, a Mami, surpresa, se perguntando se tinha feito algo de errado, se tinha chateado a Umi com as suas palavras. No outro dia, apesar de ter acontecido isso, da Umi mostrar um lado diferente pra Mami que ela nunca viu, hoje ela tá normal, como de costume. A Mami havia perguntado pro Maehara por mensagem se havia conversado com a Umi, mas ele responde que não. Tinha mandado o arquivo do projeto pra ela, mas a Umi não respondeu ainda. Já a Mami tava com receio de mandar mensagem pra Umi, por achar que magoou ela naquele dia. Mas no dia da escola, ela apareceu de repente na sua casa e pediu para esquecer o que ela disse após pedir desculpas. Mesmo ela agindo normalmente na sala, Maehara sabe que ela tá mal por dentro e pede para conversar. No momento que estavam fazendo os preparativos para o festival. No primeiro momento ela se recusa porque deveria ajudar o pessoal nos preparativos, mas a Mami dá cobertura a eles, dando oportunidade para os dois conversarem. Saindo do local, as garotas ficam achando isso suspeito, porque não parecia que a conversa seria algo relacionado com as atividades ou que iriam para uma reunião. A Umi fica brava com a Maehara. Agora tá tudo acabado. Não era você que não queria chamar atenção? Você é burro por acaso? E tem razão, Maehara não tem como negar isso. Mas tudo isso, culpa da Umi, por ignorá-lo o dia inteiro, por não ter respondido às suas mensagens. Na verdade, ele tinha algo importante sim. Não foi só uma desculpa para conversar com a Umi a sós. Foi para limpar os lugares que as pessoas raramente vão, com o objetivo de jogar os cigarros fora. Enquanto limpa a sala, Umi pergunta se ele não iria perguntar nada para ela. Maki então confessa que quer perguntar sim e tá curioso sobre esse assunto, mas não vai fazer isso porque não quer forçá-la a responder. Afinal, ela não perguntou nada sobre ele até agora, que poderia colocá-lo em uma situação desconfortável, como perguntar sobre o seu pai ou por que de não ter nenhum amigo no fundamental. Foi isso que ele aprendeu com ela. Acho que é assim que um amigo deveria agir. Mas inesperadamente, a Umi abraça ele por trás, deixando o Maki bem surpreso. Agora vamos voltar um pouco mais atrás. Na época do fundamental, quando ela ainda era criança e estava no terceiro ano do fundamental, aparentemente a Umi era popular entre as garotas. Todos confiavam nela a ponto de perguntar se podia votar nela para ir no comitê estudantil. No ônibus, ela percebe uma garotinha que parecia estar chorando. Depois de sair e se despedir, depois de vê-la sentada no banquinho, se apresenta e conta que estava na turma 3. A garota loira estava na turma 1 e revela que se mudou recentemente e não fez nenhum amigo. A Umi pergunta então se ela queria ir para casa juntos. No caminho para casa juntas, a Mami conta sobre a sua situação na escola antiga. Todos manteram uma certa distância dela por conta do seu cabelo. Inicialmente foi por causa disso. Como não conseguiu se enturmar depois, ela acha que agora, nessa nova escola, não vai ser diferente também. Ouvindo a história da garota e vendo quão triste foi a vida dela, solitária, não tendo nenhum amigo, pergunta se queria ser sua amiga. Mas a Mami não fica tão feliz assim, porque as pessoas poderiam começar a odiar a Umi por ficar tão perto dela. Mas para surpresa dela, a Umi diz que estava tudo bem. Se começarem a odiá-la e mesmo se afastar dela, não vai ficar sozinha no final, porque ela vai ter a Mami, chamando a Mami de fofa, dizendo que ficava mais fofa quando sorri, deixando a garota sem graça. Afinal, nunca ninguém falou isso pra ela, tendo certeza que as outras pessoas tinham inveja da aparência da mãe. Por isso que mantiveram essa distância dela.
até agora, e não por conta da cor do seu cabelo, começando essa linda amizade, um laço inquebrável das duas. Depois disso, Aomi ajudou a Yu a se enturmar com as outras garotas e pedir para ela aparecer na sua sala se caso se sentisse sozinha. Depois de 2 anos, finalmente as orações da Amami foram atendidas. As duas ficaram juntas na sala. Quando a Amami e a Aomi estão juntas, as pessoas a veem como um príncipe e uma princesa juntos. Enquanto Mayhara tentava pensar em algo para confortar a garota, a Aomi chama de idiota. Por mais que saiba que a sua bondade é a maior qualidade, ela se pergunta por que é tão gentil. Se continuar assim, ele será usado por alguém como ela. Mayhara ia olhar para trás, mas a Aomi manda não olhar, senão ia dar um tapão na cara. Ela não falou isso diretamente pra ele, mas tenho certeza que ela iria fazer isso. Mayhara estava tão preocupado com a Aomi que achou que tinha machucado, porque não tinha respondido as suas mensagens até agora. De agora em diante, a Aomi fala que vai contar tudo pra ele, sem mentiras, nem pra ele, nem pra sua amiga. Vai ser honesta consigo mesma. Maki sabe que a Aomi confia nele e fala pra ela que está do seu lado. Maki e a classe toda terminaram finalmente o seu trabalho. Agora podem descansar com todo o trabalho que estavam tendo. Os colegas até esqueceram aquela confusão que teve quando Mayhara pediu um tempo para conversar com a Aomi a sós. Ele tem certeza que o motivo dela estar mal é porque ela é muito gentil com os outros o tempo todo, e se esforçar para agradar os outros não é uma tarefa fácil. Ela tá basicamente sobrecarregada, ele pensa. Enquanto Maki estava no terraço descansando, Aomi aparece com a braçadeira do comitê. Mesmo cansado, ele não poderia dormir. Respondendo isso a Aomi após perguntar se ele não queria tirar um cochilo, porque senão ele entraria para o mundo dos sonhos e não iria acordar tão cedo assim. Maki fica impressionado que conseguiram realizar o trabalho, os preparativos para o festival. Mesmo alguém como ele conseguiu. A princípio tiveram alguns problemas por conta do seu excesso de preocupação, mas no fim conseguiram concluir quando se esforçaram de verdade com toda a classe. Falando para Aomi, a incentivando que se ele conseguiu, tenho certeza que ela também consegue. Nesse momento, chega a mamãe abrindo a porta, trazendo 2 latas de chá para os dois que o professor deu para eles. Percebendo que podia estar atrapalhando os dois, a mami ia se retirar, mas a Aomi segura sua mão, aparando, pedindo para ficar porque tinha algo para contar. Era por volta de quando começaram o fundamental que começou a pensar sobre esse assunto. A mami e a Aomi estavam na mesma classe, só as suas amigas que ficaram separadas delas, conselhando a mami a não ficar muito grudada na Aomi, porque poderiam ser zoadas depois pelas novas alunas que eram da outra escola. Desde então, elas eram tratadas pela classe como se fossem unha e carne. A mami se destaca enquanto a Aomi estava sempre do seu lado. Ela sempre é o centro das atenções. Todos admiram e acham a mami fofa, parecendo uma celebridade. Se pudesse ser amiga dela, poderiam até se gabar para os outros também. Bem, isso seria verdade, a Aomi pensa. Mas o significado daquelas palavras, ela só foi entender mais tarde. Um dia, algumas garotas foram convidar a mami para ir na praia. Como era longe e levaria cerca de 2 horas de ônibus, precisaria perguntar para os seus pais. Mas depois comenta que se a Aomi fosse junto com elas, com toda certeza seus pais deixariam ir. Ouvindo isso, as garotas aceitam que a mami não podia ir naquele dia, porque os seus pais eram rígidos e essa era a desculpa. No momento que ouviu o nome da Aomi, rapidamente elas mudaram de ideia. No caminho da saída da biblioteca, as garotas se encontraram com a Aomi e por um momento elas estavam encarando a Aomi. Pode ter sido impressão dela, pode estar pensando demais, mas algo tá estranho e a mami sente isso. Sempre comentavam, apontavam que a Aomi é a melhor amiga da mami. Sinceramente, ela não ligava muito com o que as garotas que não conhecia falavam sobre ela. Mas foi no 3º ano, no último ano do fundamental, que mudou. Um dia, a Aomi convidou 2 amigas para sair porque conseguiu alguns ingressos para ir no cinema. Já que não se encontraram ultimamente, essa seria uma boa oportunidade para saírem juntas. Porém, as garotas agradeceram pelo convite, mas rejeitou, já que havia alguns compromissos no dia. Outro dia, ela resolveu ir sozinha no cinema então. Até pensou em convidar a mami, mas não seria justo ir só com ela, sendo que convidou as outras 2. Apesar de ter recusado, elas pareciam que estavam se esforçando nos seus estudos, por isso que decide ir sozinha. Não seria algo errado. Mas inesperadamente, no caminho para o cinema, ela avista a mami junto com as suas 2 amigas, que avisaram para ela que estariam ocupadas no outro dia. A mami não sabia de nada, tudo foi planejado por elas, avisando para a mami que a Aomi tinha compromisso no dia. A Aomi percebe que não é porque elas não queriam ver o filme, mas infelizmente não queria que ela estivesse presente junto com elas, decidindo fingir que não viu nada e agir normalmente na escola. Por mais que tenha sido enganada por uma única vez pelas suas amigas, ela já tá no limite, tá cansada de tudo. Conta pra mãe
faltando pouco tempo para os exames, que iria para outra escola no ensino médio. Mesmo estando distante do objetivo, por mais que ela não seja tão boa nos estudos quanto a Sanagi, a Mami fala que vai se esforçar para ir na mesma escola que ela. A intenção da Aomi era que a Mami não fosse junto com ela. Se estiverem juntas, algo semelhante pode acontecer de novo. No dia da formatura, finalmente depois de meses aguentando, a Aomi as confrontou ao ver as amigas se fazendo de falsa, mesmo estando sozinha sem a Mami por perto. Conta que viram ela saindo com a Mami no dia que convidou para ir ao cinema. Sabe que elas mentiram porque viu com seus próprios olhos. Ficou se perguntando se tinha feito algo de errado. Como nunca mais vão se ver, pede para responder uma coisa. E não se preocuparem também porque não iria contar para a mãe. O motivo delas mentirem e querer a Aomi afastada da Mami é porque estavam com ciúmes de ela ser a melhor amiga da Mami. Como todos diziam que ela não fazia nada demais, algo apenas normal, elas acharam que poderiam fazer a mesma coisa pela Mami. No fim, pediram para elas cuidarem da Yu, porque ela gostava muito das garotas. Foi aqui que talvez começou seu vício pelos filmes B. Na volta para casa, ela resolveu querer assistir filme. Uma comédia exagerada que faça ela chorar de rir. O motivo pelo qual a Aomi está contando justo agora é porque queria que a Mami soubesse que não queria encontrar com as garotas. Ouvindo a história, por mais que a Aomi confirme que já se resolveram antes, entendendo por que elas terem agido daquela forma, a Mami não consegue perdoá-las. Afinal, ela é sua melhor amiga. A Sanagi fica feliz por ela sempre dizer isso na frente dela, mas fala que tá começando a ter antipatia. Não sabe muito bem colocar isso em palavras. Mesmo gostando da Mami, tá começando a odiar, pedindo um tempo sozinha porque queria esfriar a cabeça, sabendo que tava passando dos seus limites já. Mesmo pedindo pra ficar sozinha, Maihara vai atrás da Sanagi. A Aomi começa a desabafar na frente do Taki, dizendo que a sua personalidade é a pior, já que falou coisas horríveis e fugiu da conversa com a Mami. Maihara fala que as suas personalidades não é ruim. Ela esteve carregando esse fardo sozinha esse tempo todo e fez isso para que a Mami não duvidasse da sua amizade. A Aomi acha que merece esse sofrimento. Ela foi a pessoa que chamou a Mami de fofa e querida por todos, mas fica ofendida quando é comparado com a Mami. E quem não, né? Ainda mais quando tá sendo rebaixada. É claro que você vai ficar ofendido e pra baixo. É como se ela estivesse dizendo pra sua amiga voltar a ser como era antes. Uma garota solitária e isolada, chorando muito naquela época por ter esses pensamentos terríveis. Então Maki pergunta se ela não queria que contasse sobre ele para a Mami. Omi responde chorando que não queria que tirasse ele dela, porque é seu amigo. Não queria nem ela e ninguém tirasse o Maki da Omi. Isso é praticamente uma confissão, não? Maki dá o seu lenço pra Sanagi, elogiando que fez um ótimo trabalho. Aomi concorda, pedindo pra elogiá-la mais. Não tem como. Muito bom a interação dos dois, principalmente dela pedindo pra elogiá-la mais. Essa personagem é incrível. Depois das aulas, com tudo o que aconteceu entre a Sanagi e a Mami, Maki sugere para que parassem de encontrar nas sextas-feiras, por enquanto, dando esse espaço e tempo para focar em fazer as pazes com a Yu. A Aomi entende que o Maihara estava preocupado, estava pensando em um monte de coisas, mas não sabia que o afetaria tanto. Antes disso, ela quer saber como se sente, se ele não ficaria solitário se parassem de se ver por um tempo. Maki responde que tá na cara, não tem como não se sentir dessa forma. Ele quer que fiquem desse jeito para sempre, mas que também se resolva com a Mami. Agora era a hora de tomar a iniciativa. Eles chamaram a Yu para o terraço. Aomi se desculpa com a Mami por tudo que aconteceu e pelas mentiras e segredos que guardou. Mesmo que tiveram segredos, a Mami não sabia o quanto a sua melhor amiga estava sofrendo, se desculpando também. Aomi diz que quer ser amiga de verdade e não quer ser chamada apenas de melhores amigas, contando que queria aprender mais com ela, conhecer mais e ser mais honesta de agora em diante, revelando pra Mami que não vai mais andar como antes com Maihara. Decidiram isso, dando um espaço para o outro. Claro, ela tá falando isso assumindo que a Mami iria perdoá-la, mas a Mami grita que não vai. Os dois são burros. Ela fala isso. Só fico imaginando qual seria a voz dela no anime. E outro momento também, principalmente aquele momento, dizendo merda. Isso não conta como ser honestos. Se realmente querem manter uma amizade com ela, vão ter que andar de mão dadas pelo festival. E é isso. Uma ótima punição pros dois. Os dois não tinham pensado em que lugar iriam passar. Então primeiro eles comeram, foi pra uma casa assombrada e o Maki se assustou tanto pra caramba com os alunos mais velhos vestidos com as suas fantasias que a Aomi achou bem engraçado, dizendo que ele nunca a decepcionava. Mesmo ele gostando de filmes B de horror, ele se cagou de medo. A Maki e a Aomi, apesar de ter falado pra Mami o contrário, acabaram se encontrando na sexta-feira e estavam se divertindo, jogando e falando sobre os novos filmes que lançaram. E quem estava lá do lado deles? A Mami, só observando,
invisível, fingindo que não estava ali. Mas a ideia dela de ser invisível e observando os dois foi dela. E foi ela quem pediu para os dois não pararem de se encontrarem, já que atrapalharam o tempo dos dois naquela noite. Apenas ia olhar e ver os dois conversando, por onde parou, chegando assim uma conclusão para os problemas. O festival cultural terminou, Asanagi e Aumi se reconciliaram por conta do desejo da Aumi. Somente a Yu se encontrou com as amigas. Em relação, quando Maki e Aumi rodou a escola no festival de mãos dadas, virou um boato, obviamente. E os caras ficaram com inveja do Maki depois, arrependidos por não ter se candidatado. Se tivessem, poderiam ter ficado juntos com a Aumi, próximos, ponto de sair andando de mãos dadas pelo festival como o Maki. Sinto muito por te decepcionarem, mas se fossem vocês, isso nunca iria acontecer. Ela fez isso só porque foi o seu precioso amigo. Simplesmente por causa disso. Amigo. A amiga da Aumi, a Nina, da mesma classe, tá espalhando boatos também. O Maki fala que não tem motivo mais para manter esse relacionamento deles em segredo. A Aumi ficou envergonhado com o que ele acabou de falar. O Maki fala sem pensar e nem percebe que acabou de falar pra garota. Muito bom esse tipo de personagem, esse tipo de protagonista. Tipo, deixa a garota bem sem reação mesmo. O que você acabou de dizer? Como você é tão ousado assim? E nem fica envergonhado. Ele é lerdo, mas, cara, toma certas atitudes que te deixa bem surpreendido. No outro dia, Asanagi cria coragem para pedir pro Maehara se podia chamar de Maki pelo seu primeiro nome. Maehara, sem hesitação, ele responde que estava tudo bem, chamando ela pelo primeiro nome, sem pedir, deixando ela surpresa, cutucando ele sem parar, por ser tão ousado, perguntando se gostava dela. Não gosto não, ele responde. Ele respondeu isso, mas claramente não era isso que ele sentia. Continuando que não é tão simples colocar isso em palavras. Não é uma resposta simples de gosto ou não gosto. Falando que a Aumi poderia ficar sem palavras também quando perguntasse isso pra ela. Talvez ela fala que não goste, deixando Maki chocado nesse momento. Mas após uma breve pausa, ela diz que ama ele, deixando ainda mais o cara surpreso. Ficando por isso mesmo, a Aumi fala que vai embora por hoje porque está envergonhada com o que acabou de falar pra ele, quase praticamente se declarando pro garoto. E aqui eu não sei se eu não vi o mangá em japonês, então eu não sei dizer pra vocês, mas provavelmente ela falou que gosta dele e não ama ele. Será que não? Agora eu fiquei na dúvida, bem curioso pra saber isso. De certa forma você acaba interpretando de um jeito bem diferente a gente e principalmente pro Maki. Mas inesperadamente o Maki levanta, dizendo que iria apanhá-la até embaixo. Pelo rosto da Asanagi, ela não queria que isso acontecesse. Isso é óbvio. Ela estava envergonhada também. Praticamente, ela se declarou pro garoto ali. É lógico que ela tá desconfortável. Já o Maki, parece que ele não entendeu. Tá agindo normal, como se fosse uma interação normal entre eles, como de costume. Por que você falou isso? Leu o clima? Seu idiota. Provavelmente ela tá pensando isso. Maki agradece por ela ter falado que gosta dele. Ele sempre foi isolado, nunca teve amigos, sempre foi tratado como um ar, como se ele não existisse. Ser invisível na sala, além de sua aparência não ser tão agradável. Mas teve sorte de ter a encontrado e ficado próximos, achando ainda que isso era pegadinha, que isso não era real. Por isso que, como ainda não tem confiança, ele quer ungir um peito estufado, dizer que gosta da Aumi, pedir para esperar por ele. Ele quer ir devagar no relacionamento deles e aproveitar cada momento juntos. Ou seja, a Aumi pergunta se é aquele tipo de relacionamento visando casamento no futuro. Sem enrolação, ela pergunta isso. Esse tipo de conversa aí, se fosse em outro qualquer anime, mangá, iria ter um mal entendido. Os personagens não iriam fazer perguntas, só iria ficar calado, tentando processar o que o outro queria dizer, quais eram as intenções por trás, iria tirar suas próprias conclusões, sabe? Aqui não, pra não correr esse tipo de situação, a Aumi pergunta qual é a intenção por trás das palavras do Maehara. Isso é um ponto positivo. Ela quer ter certeza de que ponto o Maki quer chegar no relacionamento deles. Maki não consegue se expressar em palavras direito, mas responde que seria isso. Tipo isso. Em resposta, a Aumi fala que vai esperar e, como despedida, dá um beijo inesperadamente na bochecha do garoto, deixando Maki surpreso. E ela acaba saindo do local depois, correndo, não querendo ver mais o garoto. Maki então, ele não leu o clima mesmo. Nessa hora, ele tinha que ter deixado ela ir, porque depois disso não vai acontecer mais nada. A mina tá envergonhada e ele também. E já teve um progresso em tanto.
Mas por outro lado, eu entendo. Depois disso, os dois iriam ficar envergonhados no dia seguinte na escola também e não conseguiriam conversar direito, olhar um pra cara do outro. Como acontece em alguns outros animes também, na maioria, na verdade. Então, pra não ter esse tipo de desconforto no outro dia, essa também seria uma ótima jogada também. Então o cara teve uma atitude e faz o contrário dos outros protagonistas. Ele corre atrás da Umi de novo, dizendo que era melhor acompanhá-la até em casa. A Umi pensa, com certeza, seu idiota. Terminando assim esses capítulos do mangá, fiz amizade com a segunda garota mais fofa da minha classe. Foi muito engraçado e muito bom de acompanhar, principalmente o protagonista tomando atitude. O cara, por mais que seja medroso, tímido, reservado, o cara toma certas atitudes que te deixa impressionado. Já que nem outro, muito difícil encontrar outros personagens, outros protagonistas que tomam essas atitudes que ele está tomando. Com certeza, o mérito vai toda pra Umi, já que ela toma a iniciativa, principalmente quando deu um beijo no Maki, e por falar que gosta dele. Mas o Maki não tá ficando pra trás não. Ele vai atrás da Umi, não importa quantas vezes for. Mas que ele esteja envergonhado. Isso é coisa que não se vê todos os dias. O protagonista indo atrás depois de receber um beijo, uma declaração por uma garota. É por isso que esse mangá é sensacional e tá sendo o melhor mangá de romance atualmente. Já que o Karo Hana lançou um anime, né? Então nem conta mais. Tô falando de mangás que ainda não foi adaptado em anime. Aqui, praticamente os dois já se confessaram. Foi meio que na indireta. E só falta os dois se decidirem logo e namorarem, porque já formam um belo casal, não tem como. Os outros já estão torcendo pra ele, a Mami com certeza tá, a mãe já aceitou já o relacionamento dos dois, tanto a mãe da Asanagi quanto do Maki. Só falta os dois partir pra cima. E nos próximos capítulos vamos ver qual será a reação, como eles vão reagir depois dessa conversa que eles teve agora na despedida. Será que os dois vão agir normalmente na escola ou nem vai conseguir olhar um pra cara do outro, que nem acontece em outros animes? Tô bem ansioso pra ver o que vai acontecer. Se gostou desse resumo, deixa o like. E se quiser que eu faça mais resumos desse mangá maravilhoso, se inscreva no canal, ativa o sininho e comenta aqui embaixo mais uma parte que eu vou estar trazendo aqui pra vocês. Fico por aqui e até o próximo vídeo.